Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach. Nós vamos dar sequência ao estudo na carta de Gálatas. Esta é a terceira parte, é o capítulo 3, então, desta carta. Então, neste capítulo, nós vemos que Shaul é enfático na sua repreensão à comunidade. Vamos ver, então, no verso 1 do capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Yeshua, o Messias, foi exposto como crucificado? Bem, ele usou uma linguagem chamativa e severa. Vamos ver o significado de insensato. Insensato é um substantivo que caracteriza do que é insensato, falta de juízo ou loucura. E outro é feitiço, que é um adjetivo. Ação ou prática própria de feiticeira ou feiticeiro, sortilégio, bruxaria, enfeitiçamento, utilização de forças mágicas com finalidade divinatória ou intenções malfazejas. É assim que o dicionário se define, né? Então ele está dizendo a respeito dos Gálatas que se tornaram insensatos e até mesmo dá a impressão que foram enfeitiçados. Bem, sabemos que não foi exatamente isto, mas Shaul utilizou essa expressão para chamar a atenção daqueles que faziam parte daquela comunidade. Então, Shaul chama atenção para a falta de bom senso dos messiânicos da Galácia. Aceitar uma mudança de doutrina tão sem propósito e sem razão parece loucura. Dá a impressão de que as mentes das pessoas foram manipuladas por poderes sobrenaturais do mal, o que não deixa de fazer até algum sentido. Afinal, Satã insinua doutrinas de demônios nos ouvidos das pessoas. Ele relembra que o que foi ensinado a eles quando foram pregadas as boas novas de Yeshua, foi que Yeshua morreu no madeiro como condição para perdoar os pecados, sem nenhum critério associado a cerimônias, sacrifícios ou rezas. A seguir ele questiona no verso 2. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da Torá que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Shaul cobra o reconhecimento de que houve uma ação sobrenatural para que eles entendessem sobre a redenção no sacrifício de Yeshua. Houve uma experiência com a ação do Ruach, do Espírito de Deus, que os levou a crerem quando ouviram sobre o plano da redenção. Mas aparentava que eles haviam se esquecido e que a simples exposição de uma nova doutrina conflitante foi facilmente aceita. E tudo que Shaul havia ensinado foi ignorado, sem nem mesmo terem sentido a confirmação ou não da parte do Eterno. Houve uma inversão de valores. A prática da Torá é para quem já foi alcançado pela redenção no Messias, e não é a prática das regras que leva à redenção. É vergonhoso diante do Eterno ser reconhecido como insensato dessa forma. Olha o verso 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Bem, existem pessoas que agem desta forma, e isso parece um contrassenso. Experimentam uma verdadeira transformação quando recebem o Messias em sua vida. Sentem-se livres do pecado e reconciliados com o Criador. Entendem que o sangue que Yeshua derramou no madeiro foi o preço pago pelo seu pecado. Entendem que podem ser chamados de filhos de Deus por causa disso. Têm a certeza de redenção, esperando a segunda vinda do Messias, mas, de repente,
isso não vale mais. Pensam que é preciso cumprir as 613 ordenanças que Maimônides escreveu para agradar o Eterno. E nada daquilo vale mais. Isso é uma insensatez. Ser fiel ao Eterno não nos traz apenas paz, mas também tribulações. No verso 4 diz assim: será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Com certeza, eles tiveram experiências desagradáveis pelo fato de terem realmente recebido Yeshua, mas também aprenderam aquilo que Yeshua disse lá em Mateus 5, verso 11. Assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Yeshua já alertou sobre isto. Eles deveriam exultar nas tribulações, mas parece que mudaram de opinião. O que deveriam ter aprendido com as experiências parece que evaporou, e um conceito equivocado tomou seu lugar. Qualquer um que tenha experimentado o toque do Espírito de Deus, sentido seu poder e visto maravilhas na sua própria vida, sabe que não foi por realizar cerimônias ou cumprir regras que isso aconteceu. Vejamos no verso 5. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza estas coisas pela prática da Torá ou pela fé com a qual receberam a palavra? Fica então a pergunta. O Eterno valoriza o cumprimento de regras escritas ou ele valoriza a confiança depositada nele pelos que o amam? Fica fácil responder se considerarmos que qualquer pessoa pode cumprir regras, mesmo que não se importe com o Criador das regras. Mas amar o Eterno é somente para aqueles que desejam se aproximar dele, dedicam a sua vida a ele e cumprem as suas orientações, não por imposição, mas por amar. Shaul justifica o seu comentário baseado na Torá. Então, versos 6 e 7 de Gálatas 3. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Muitos estão tão presos ao cumprimento de regras que não atentam a detalhes importantes que pessoas com a competência de Shaul não deixam passar. Abraão é muito reverenciado pelos judeus e é referência de fé para os cristãos. O que muitos judaizantes não atentam é que o patriarca não tinha a Torá como referência para cumprir as alianças que ainda não haviam sido estabelecidas para os seus descendentes. Então podemos dizer que ele foi justificado pelo fato de ter se aproximado e adquiriu afinidade com o Deus que se revelou a ele. Abraão creu e confiou. Não fez cerimônias, não celebrou festas, não lia o Sidur, não guardou o Shabat e nem leu a Torá. Um verdadeiro escândalo para muitos ditos tzadikim, que pensam que são sábios contemporâneos. Mas com certeza foi Abraão amado pelo Criador mesmo assim. O que Shaul concluiu agora deve deixar muitos conservadores arrepiados. Vamos ver os versos 8 e 9. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé.
A Torá registra a previsão da justificação dos gentios pela descendência de Abraão. E fica claro nos dias de hoje que os discípulos de Yeshua, todos judeus, levaram as boas novas do Messias e não as regras da Torá para as nações. Assim, se Abraão foi justificado por confiar, os gentios serão justificados pelo mesmo critério. Shaul continuou detalhando. Vamos ver o verso 10. Já os que são pela prática da Torá estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da Torá. Para uma correta interpretação, é necessário que se atente a cada palavra do que Paulo disse. Aqueles que ensinam que são justificados pela prática da Torá continuam sob a sombra da maldição, pois como a Torá não justifica, mas ela somente aponta o pecado do homem, então vem acumularem falhas nas suas vidas, pecado após pecado, e não vem meio de purificação. Apenas encontramos os alertas na Torá dizendo: não faça isso ou faça aquilo, mas nenhum meio de pagar as dívidas com o Eterno. Explicando mais detalhadamente, vamos ver os versos 11 e 12. É evidente que diante do Eterno ninguém é justificado pela Torá, pois o justo viverá pela fé. A Torá não é baseada na fé, pelo contrário. Quem praticar estas coisas, por elas viverá. Veja que foi um judeu fariseu e mestre da Torá quem escreveu estas coisas. Ele se lembrou do texto de Abacuque 2,4, que diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Para que as instruções da Torá fossem eficientes para manter uma pessoa pura e livre do pecado, essa pessoa precisaria nunca ter transgredido nem mesmo a mais simples das instruções, o que sabemos ser impossível para o ser humano. Todos os homens, sejam judeus ou gentios, estão debaixo da condenação que a Torá apresenta. Vamos ver os versos 13 e 14, que diz assim: o Messias nos redimiu da maldição da Torá quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que no Messias e Yeshua a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos as promessas do Espírito mediante a fé. Quando o descendente de Abraão se submeteu a receber o castigo que nos traz a paz, ele sofreu tudo que era possível no rebaixamento do ser humano. Foi condenado sendo inocente, foi humilhado, desprezado, torturado, ferido gravemente e, no final, uma execução que amaldiçoa. Só que Yeshua era puro, de linhagem real e abençoado. Nunca poderia ter passado pelo que passou, mas para que nós pudéssemos ser justificados, ele tomou o nosso lugar. Ele assumiu a maldição para nos livrar da condenação eterna. Assim, o corpo de Yeshua morreu no nosso lugar, mas o Messias ressuscitou, vencendo a morte e apagando a maldição.
Quando o Eterno falou com Abraão, ele selou uma vontade como testamento. Assim fica imutável o que foi ratificado. Vamos ver no texto dos versos 15 e 16. Diz assim: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem lhe acrescentar algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, o Messias. O que foi definido pelo Criador fica inalterável, pois vindo dele é perfeito e não tem nada para ser alterado. Shaul chamou atenção para a palavra semente em hebraico, onde foi traduzido como descendente, que está no singular, lá em Gênesis 12, verso 7, mas traduzido normalmente como descendência, o que não fica muito preciso em português. O que se entende que se refere a um descendente, o mais importante de todos. Não foi Moisés, o mais importante foi Yeshua. Vejam só que interessante esse detalhe visto por Shaul, nos versos 17 e 18. Quero dizer isto: a Torá, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da Torá, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. A grande aliança da redenção, feita pelo Eterno com o mundo, foi feita através de Abraão, lembrando que o povo de Israel ainda não existia. Então a promessa é tanto para gentios como para judeus. Portanto, quando Moisés trouxe outras alianças com a Torá, agora então com o povo de Israel, elas não anularam a que fora feita por promessa séculos antes com o patriarca. Com tudo que Shaul disse até agora, parece até que ele despreza a Torá, não parece? Mas não, muito pelo contrário. Ele sabia muito bem o valor de tudo o que provém do Eterno e deixa claro isto. Vamos ver nos versos 19 e 20. Qual era então o propósito da Torá? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Sem a Torá, para orientar uma nação como Israel, o mundo não saberia muita coisa sobre a natureza do nosso Criador. A Torá aponta à fraqueza humana. Ela nos mostra como realmente somos e não como nós pensamos que somos. Ela instruiu o povo de Israel a oferecer a vida de animais para cobrir a mancha dos seus pecados. Tudo isso apontando para a vinda do Messias e Redentor final das nossas almas. A Torá e Yeshua estão intimamente ligados. Os detalhes comentados por Shaul são muito esclarecedores. Vejamos o verso 21. Então a Torá opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Nem todos entendem isto com facilidade, mas Paulo é claro na sua explicação. Se existisse uma lei na Torá
que realmente justificasse o homem, a promessa feita a Abraão seria superada. Mas como alguma coisa que vem do externo pode ser superada, nenhuma coisa pode ser superada, ele não perde tempo com outras passageiras. Mas sim, ele tem um plano completo e perfeito. Então ele não faria uma coisa mais ou menos para depois fazer perfeita. Ele fez tudo perfeito. A Torá continua efetiva. Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Yeshua, o Messias, fosse dada aos que creem. Sem as diretrizes da Torá, nós não saberíamos avaliar corretamente todo o ministério de Yeshua, mostrando que desde o princípio, que é a confiança no eterno, o caminho para a redenção finalmente alcançada pelo Messias. Antes da vinda do Messias, era apenas a esperança de que a redenção viria. Verso 23 diz assim: antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da Torá e nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. No período pré-messiânico não havia opção. As pessoas ficavam cientes do seu pecado e precisavam fazer um ritual para mostrar que estavam arrependidas, mas só valiam se fosse com sinceridade. A importância da Torá fica evidente neste comentário dos versos 24 e 25. Assim, a Torá foi o nosso tutor até o Messias, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Antes, qualquer pessoa sincera precisava se adequar à Torá a todo custo. Não havia outra escolha. Mas agora, o acesso à solução mudou. Os pecados continuam os mesmos da Torá. Mas, através de Yeshua, descobrimos o caminho que Abraão experimentou para alcançar a justificação, a confiança. A nossa condição hoje é de muita confiança e experiência com o Espírito do Eterno. Versos 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé no Messias Yeshua, pois os que no Messias foram batizados ou imersos, do Messias se revestiram. A imersão é mais do que um ritual, é uma declaração pública da nossa escolha e do nosso amor ao Eterno, e nos revestimos da presença de Yeshua como uma verdade inquestionável. Eis a prova sobre a derrubada do muro da separação. Olha os versos 28 e 29. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um no Messias Yeshua. E se vocês são do Messias, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Para a felicidade de muitos, não é necessário se tornar judeu para ter o direito de usufruir da misericórdia do Eterno pela redenção messiânica. Basta reconhecer o seu pecado e pedir perdão àquele que deu a sua vida por todos os povos da terra. Ser descendência de Abraão, segundo a promessa, não implica em ser incluso na sua herança genética, pois tornar-se filho de Deus é muito mais importante do que alegar ser descendente e filho de Abraão.
Nós terminamos aqui o capítulo 3 da Carta aos Gálatas. Então, essa é a terceira parte do estudo sobre a Carta aos Gálatas. No próximo estudo, nós teremos, então, a continuação. E que o Eterno os abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.